Olá pessoal! Você conhece o Parasaurolophus? Às vezes ele é descrito com o nome de Parasaurolopho, uma adaptação para a língua portuguesa. Era um dinossauro muito diferente e bem curioso. Claro, o que chamava mais atenção era sua enorme crista no alto da cabeça. Mas para que servia isso? Vamos descobrir a partir de agora. Seu nome tem origem grega e significa quase lagarto de crista ou lagarto próximo de crista. Isso porque, antigamente, os paleontólogos acreditavam que esse dinossauro era parente direto de um gênero chamado Saurolophus, por causa de sua crista, bem parecida. Mas hoje em dia essa teoria não é mais aceita. Hoje ele é classificado como um membro da subfamília dos hadrossaurídeos. Então, o Saurolophus é um hadrossauro, conhecidos como lagarto bico de pato. Ele viveu no que é hoje a América do Norte e talvez também na Ásia durante o período que nós chamamos de Cretáceo Tardio, há aproximadamente 73 milhões de anos. Era um animal herbívoro, ou seja, se alimentava somente de vegetais. O formato de sua boca parecia com um bico chato. Era utilizada para cortar vegetais. Ele conseguia comer a vegetação do chão ou as folhas no alto das árvores, a uma altura de até 4 metros. Seus dentes eram substituídos constantemente. Se um se desgastava, outro nascia no lugar. Assim como outros animais do grupo dos hadrossaurídeos, o Parasaurolophus usava 2 ou 4 patas. Provavelmente, no momento de procurar comida no chão, pastar, ele usava as 4 patas. Já para fugir de seus predadores, ele corria bastante, usando apenas 2 patas. Até hoje, foram encontradas 3 espécies diferentes desse dinossauro. São elas: o Parasaurolophus walkeri, Parasaurolophus tubicen e o Parasaurolophus cyrtocristatus. Além disso, uma 4ª espécie, chamada Parasaurolophus giaiensis, foi proposta, embora seja mais comum ela ser classificada em um gênero separado, chamado de Caronosaurus. Então, esse animal seria um parente próximo do Parasaurolophus, com uma crista muito parecida. Foram encontrados fósseis desse dinossauro em Alberta, no Canadá, e também no Novo México e Utah, nos Estados Unidos. O gênero desse animal foi descrito pela primeira vez em 1922 por William Parkes, a partir dos estudos de partes de um crânio e de um esqueleto encontrados em Alberta, no Canadá. Assim como a grande maioria dos fósseis de dinossauros encontrados até hoje, os esqueletos dos Parasaurolophus são bastante incompletos, faltando vários ossos. O primeiro conjunto de fósseis encontrados em 1920 tinha um crânio e o esqueleto incompletos, faltando a maior parte da cauda e as patas abaixo dos joelhos. Calcula-se que o tamanho da espécie Parasaurolophus walkeri seria de aproximadamente 9,5 metros de altura, com peso de 2,5 toneladas. Seu crânio fossilizado tinha 1,60 m de comprimento, incluindo a crista. Já a espécie Parasaurolophus tubicen, o crânio tem mais de 2 metros de comprimento, indicando ser um animal bem maior. Em 1921, outro conjunto de fósseis foi encontrado no Novo México. E em 1931, o animal foi descrito como Parasaurolophus tubicen. Seu nome é derivado do latim e significa trompetista. Posteriormente, no ano de 1995, um segundo crânio de tubicen quase completo foi encontrado no Novo México. Já em 1961, também no Novo México, foram encontrados os fósseis parciais de um crânio com uma crista curta e arredondada, e grande parte do esqueleto.
exceto os pés, pescoço e partes da cauda. E seu nome foi descrito como Parasaurolophus cyrtocristatus, que do latim curtus significa encurtado e cristatus com crista. No ano de 2013 foi descrito um Parasaurolophus juvenil. Seus fósseis mostravam que sua crista não era longa e tubular como os adultos, mas sim mais curta. Mas vamos lá. A maior dúvida sobre essa espécie é por que essa enorme crista e qual era a função dela. Muitas hipóteses foram discutidas sobre o funcionamento da crista craniana desse animal, mas a maioria não foi comprovada. No início, muitos paleontólogos acreditavam que a crista servia para empurrar galhos de árvores e outras vegetações enquanto os animais andavam pela região onde viviam. Outra teoria era que a crista servia como snorkel. Assim, quando o animal mergulhasse, ele poderia manter a crista fora d'água para respirar. Ressaltando que na década de 1960, os estudiosos da época achavam que os hadrossaurídeos eram animais anfíbios. Mas análises mais aprofundadas mostraram que não existe um buraco no final da crista para a função de mergulho e respiração do animal. Também foi levantado que a crista servia como um reservatório de ar, mas isso não foi aceito, pois não seria um reservatório suficiente para armazenar oxigênio em boa quantidade para um animal desse tamanho. Então todas essas teorias foram descartadas ao longo do tempo. Mas a verdade é que é muito difícil ter uma teoria certeira, já que até o momento foram encontrados apenas 6 crânios em bom estado e um animal juvenil recentemente descoberto. Atualmente, acredita-se que a crista tinha várias funções: exibição visual, para acasalamento, amplificação do som que o animal emitia para se comunicarem e termorregulação, ou seja, o controle da temperatura do corpo do animal. Como a crista era grande e certamente muito vascularizada, ou seja, com muitas veias e vasos sanguíneos, o ar resfriava o sangue que estava circulando pela crista e abaixava sua temperatura, ajudando a resfriar o organismo do animal, já que circulava em todo o corpo do bicho com uma temperatura mais baixa. Também a hipótese é de que o Parasaurolophus usava sua crista como câmara de ressonância para produzir sons de baixa frequência. Servia para alertar e se comunicar com outros animais do seu grupo. E reforçando essa teoria da ressonância de som, foi descoberto que o grupo dos hadrossaurídeos tinha uma ótima audição. Ossos de seus ouvidos são semelhantes ao dos crocodilianos atuais. Já a questão de visualização é devido à enorme crista. Ela era fácil de ser observada por outro animal da mesma espécie. Os ossos do crânio mostram um grande tamanho das órbitas oculares e a presença de ossos chamados de anéis escleróticos nos olhos, demonstrando que sua visão era bastante aguçada e que provavelmente ele era um animal de hábitos diurno. Assim, a visão era importante para essa espécie de dinossauro. É um dinossauro, vamos dizer, bastante famoso. Parasaurolophus apareceu em muitos filmes e desenhos, como Fantasia, Em Busca do Vale Encantado, Jurassic Park, Dinossauro, Jurassic World e O Bom Dinossauro. Em Jurassic Park, diversos caçadores perseguem esse animal e o capturam com laços. Era um animal incrível e bastante curioso, não é verdade? Isso mostra quantos animais fantásticos já viveram no nosso querido planeta Terra. E é isso aí, meus amigos. Se você gostou, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, se inscreva aqui no canal Animal TV, se ainda não for inscrito, e também no meu Instagram, se ainda não for inscrito. E me acompanhe aqui no YouTube e lá no Instagram, que tem várias informações diferentes para você. Tchau, até a próxima!